agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já tem realizado, Pai, aqui nesse lugar. Agora nós oramos, Senhor, em favor do Teu Filho, Pastor Leandro, que estará pregando a Tua palavra, Pai. Dá a ele sabedoria, entendimento, para que essa palavra, Senhor, possa fazer morada no nosso coração. Que Teu Espírito Santo faça nos entender, Senhor, a Tua palavra, Senhor, e guardar no nosso coração. É a nossa oração no Teu nome. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos para nós abrirmos a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. Hoje nós temos o tema sobre o Senhor Jesus Cristo, da nossa declaração de fé. E vamos abordar esse tema tão importante, que é o centro da nossa fé, do Evangelho. E queremos então ler esse texto com os irmãos, que diz assim: Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Abra também a Bíblia em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, verso 1 até o verso 4. João, capítulo 1, verso 1 ao 4, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Esse é um tema dos mais importantes que eu encontro na palavra de Deus, que fala sobre Jesus Cristo. E na nossa declaração de fé, na página de número 49, eu quero ler com os irmãos esta introdução que nós temos na nossa declaração de fé, capítulo 3, que diz assim: Cremos, declaramos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os seres humanos. Ele é a segunda pessoa da Trindade e foi enviado pelo Pai para ser o Salvador do mundo. O Verbo se fez carne, possuindo então duas naturezas, a divina e a humana, intactas em uma só pessoa, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9:5. O Senhor Jesus Cristo é o único Filho de Deus e possui a mesma natureza do Pai.
Jesus disse: eu e o Pai somos um, João 10:30. Portanto, ele é desde a eternidade. Foi concebido pelo Espírito Santo sem pecado no ventre da Virgem Maria, conforme as Escrituras Sagradas haviam anunciado de antemão pelo profeta Isaías. Nasceu e viveu sem pecado, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Em obediência ao plano do Pai, morreu e ressuscitou, para que o mundo fosse salvo. Jesus foi entregue nas mãos dos pecadores para ser crucificado pelos nossos pecados, mas ressuscitou corporalmente entre os mortos ao terceiro dia e ascendeu ao céu, onde está à direita do Pai, e de onde intercede por nós e voltará para buscar a sua igreja. Amém? Queridos irmãos, Jesus é aquele que deu a sua vida por nós, pelos nossos pecados, assumiu o nosso lugar, e estudar sobre Jesus Cristo é um tema que é profundo e muito difícil nós nos aprofundarmos a ponto de sabermos tudo sobre Jesus Cristo. Mas João capítulo 1 e o verso 1 que nós lemos diz que o Verbo era Deus. Isto fala que Jesus é Deus. Em Colossenses capítulo 2 e o verso 9 diz que porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nisso nós vemos que Jesus Cristo tinha em si todos os atributos da divindade. Quando Jesus veio à terra, ele se esvaziou, ele diminuiu, vamos dizer, a potência de Deus na sua vida. Mas a essência estava ali. Nada foi perdido. Muitos não aceitaram a divindade de Jesus, porque quando viveu entre os homens na terra, ele não tinha uma aparência esperada por aqueles que viviam naquela época. Conforme a visão cultural daquele povo, um Deus era alguém invisível, que poderia ser até feito de madeira, um protótipo, uma representação de um Deus, mas que era impossível ter acesso a esse Deus. E quando Jesus veio dizendo que era filho de Deus, os homens o crucificaram. Jesus é Deus, eternamente Deus, mas ele voluntariamente se sujeitou à vontade do Pai para salvar nós, a humanidade, o mundo perdido. Ele se sujeitou a esta vontade divina que Deus, na sua onisciência, já tinha de antemão, antes da fundação do mundo, programado, projetado, algo para salvar a humanidade. E Jesus se colocou à sua disposição. Se nós pudéssemos entender de uma forma mais entendível para nós humanos, eu creio que Deus, programando esse plano de salvação, Jesus disse: pode deixar para mim que eu vou, eu me submeto, porque Ele ama a cada um de nós. O amor de Deus é tão grande que, de uma forma simples, Ele se entregou para que nós alcançássemos a salvação através dele. Deus não é criado por alguém. E como Jesus é Deus,
ele também não foi criado por Deus Pai, porque ele é parte da Trindade divina. Ele não passou a existir a partir da sua concepção no ventre de Maria, porque um filho se nos deu. Isso quer dizer, o Filho de Deus foi dado. Ele não nasceu naquele momento, mas ele é autoexistente como o Pai e o Espírito Santo. Ele não passou a existir, mas desde a eternidade ele é Deus, assim como o Pai, assim como o Espírito Santo. Jesus é o nosso Deus. João capítulo 5, verso 26, diz assim: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele não depende de outro para viver. Assim como nós, a nossa vida está nas mãos de Deus. Foi Deus que nos deu. O homem, ele sabe que a sua vida está em Deus. No momento em que Deus disser, terminou o tempo, alguma coisa acontece e nós passamos a não viver mais, acaba o nosso ciclo de vida. Mas Deus não, Deus tem vida em si mesmo, e Jesus da mesma forma, porque é eterno, Ele é Deus, e Deus não morre, Deus é vida. Ele também é onipotente, Ele tem poder, Ele tem, assim como Deus, em Apocalipse capítulo 1 e verso 8, Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui está a onipotência de Deus, a consumação de suas promessas, para muitos, impossível, mas já está registrado que há de vir, cumprir com a sua palavra de levar a igreja para si. Poder para isso não lhe falta, porque Ele é onipotente. Se todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo que foi criado é para a glória dEle, por que deixaria de cumprir as promessas que estão para acontecer? Porque Deus é poderoso e nós sabemos disso, e nós aguardamos, ansiosos, esperançosos, que Deus enviará o seu Filho Jesus Cristo para levar a igreja para os céus. Quanto poder nós poderíamos imaginar que Jesus precisa ter para recolher todos os crentes da terra e levar aos céus? Ele tem poder para isso, não lhe falta poder, podemos dizer, tem poder de sobra, porque Ele pode todas as coisas, Ele é onipotente. Mas também, como Deus, Ele é onipresente, porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Se aqui tem 2, lá em outro bairro tem mais 3, em outro estado tem mais 10, em outro país tem mais 100, Ele está entre todos, porque Ele é onisciente. Aonde eu estiver adorando o seu nome, Ele está junto conosco, recebendo a nossa adoração, intercedendo por nós diante de Deus, porque Ele é onipresente, está em todos os lugares. Mas Ele também é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Em João 16:30, nós lemos, agora conhecemos que sabes tudo. Se eu tentar ocultar, Ele sabe. Se eu falar só para o meu irmão, só para minha esposa, só para o meu filho e dizer, não conta para mais ninguém, Ele sabe. Mas se eu quiser omitir para todos os seres humanos e manter só no meu coração, só no meu pensamento, Ele também sabe. Ele sabe
todas as coisas. Por isso nada está oculto aos olhos de Deus. Jesus Cristo, na sua onisciência, Ele conhece o coração do pecador. Ele conhece o coração do ser humano. Ele conhece o coração do crente. Mesmo que nós tenhamos a capacidade de enganar alguém, ou enganar muitos, Jesus conhece a intenção mais profunda do coração humano. Por isso nada podemos esconder daquele que tudo sabe, aquele que reina, é todo poderoso e está aqui para ver as nossas, a receber a nossa adoração, ver o que está no nosso coração e ouvir o que estamos dizendo nesta noite para a glorificação do nosso Deus. Mas Ele também é divino. Jesus é um ser divino. Mesmo que Ele tenha nascido de mulher, mesmo que tenha vivido na Palestina, tenha caminhado, Ele é divino. As suas obras revelam a sua divindade. Quando nós lemos, irmãos, os evangelhos, nós vemos que Cristo tinha algo diferente, que os homens olhavam e enxergavam nele algo que não encontrava-se nos sacerdotes, nos profetas, nos escribas, ou qualquer homem que tentasse viver uma vida nas mãos, na presença de Deus. Jesus era diferente, porque Ele é divino. Ele tinha, quando esteve na terra, um contato direto com o Pai, porque a essência é a mesma. Eles não estavam separados por tempo nem por lugar, muito menos porque Deus estava no céu e Jesus estava na terra. Isso não separa, porque são a mesma pessoa da Trindade, e Ele é divino. Então nenhum ser humano fez as obras que Jesus realizou na terra durante os 3 anos que Ele esteve aqui. Ele realiza ainda por nós, e realizará todas as coisas que estão registradas na Bíblia Sagrada, e estão para acontecer, porque só um ser divino tem poder para cumprir tudo o que a Bíblia nos apresenta para o futuro. Mas além dele ser divino, quando ele esteve na terra, ele também era um ser humano, assim como eu e como você. A Bíblia fala e registra situações que provam tanto a sua divindade quanto a sua humanidade. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que há textos bíblicos que Jesus fala como homem, mas há textos bíblicos que Jesus fala como Deus, porque Ele é 100% Deus, e Ele foi 100% homem quando palmilhou as terras poeirentas da Palestina. Em 1 João capítulo 4, verso 3, diz assim: e todo o espírito humano, que confessa que Jesus não veio em carne, que Jesus não era humano, que não foi encarnado, não é de Deus. Então, aqui nós precisamos entender, nós precisamos crer que Jesus foi um ser humano. Ele era 100% homem. João defende tanto a sua divindade, em João 1:1, como nós lemos, e era o verbo, quanto a sua humanidade com esse texto que lemos, nos provando a divindade e a humanidade de Jesus. E as características humanas que nós podemos ver neste Jesus Cristo, que nós cremos, nós podemos ver que ele nasceu de mulher, parto natural, como qualquer um de nós nascemos, apesar de a sua concepção ser através do Espírito Santo. Ele teve uma mãe humana,
Ele recebeu carinho como nós recebemos. Ele foi amamentado, ele foi cuidado pela sua mãe. Ele teve irmãos e irmãs do mesmo ventre. O relato da sua infância e o seu desenvolvimento como um ser humano está registrado, que ele crescia em estatura e também em conhecimento. Ele viveu como ser humano na sua vida adulta. Ele caminhou, ele teve sono, ele teve fome, ele se cansou, ele teve sede, mas ele chorou. Ele sentiu tristeza diante do túmulo de Lázaro, ele chorou. Também sentiu angústias. Tudo o que nós vivemos, o que nós sentimos, Jesus também passou por estas situações. Os causadores dos açoites da crucificação e José de Arimateia, que o sepultou, não colocaram dúvidas quanto à sua humanidade. O seu corpo era como o nosso. Quando foi açoitado, verteu sangue. Quando ele foi pregado, ele sentiu dores. E, de qualquer forma, José de Arimateia teria visto se aquele corpo que ele sepultou no seu túmulo não fosse um corpo humano como o nosso. Então Jesus, ele foi um ser humano aqui na terra. E essa encarnação, a encarnação de Jesus, ela foi necessária para satisfazer a justiça divina. Se fosse um ser humano pecador como nós, não satisfaria as exigências de Deus, por sermos pecadores. Porque então cada um de nós deveria morrer pelo nosso pecado particular. Nenhum de nós poderia morrer para perdoar o pecado de todos. Nem que fosse uma parte ou da nossa família, nós não teríamos condições de assumir esta responsabilidade. Porque Deus, na sua santidade, exigiu alguém puro, santo, imaculado, sem pecado. E este ser humano foi Jesus Cristo quando andou aqui. Porque o pecado entrou no mundo e também entrou na humanidade através de um homem, Adão. E teria de ser vencido também por um homem, Jesus Cristo, o único que pôde assumir o nosso lugar e a nossa culpa. Se não aceitarmos a humanidade de Jesus, que há muitas heresias, principalmente do passado, que não aceitavam a humanidade de Jesus. Paulo, João, Pedro escreveram contra estes homens, principalmente os gnósticos, que entenderam que o Espírito entrou em Jesus quando ele foi batizado nas águas, veio de forma de uma pomba e entrou nele. E antes da crucificação, esse Espírito divino saiu do corpo de Jesus. Mas isso é uma mentira do inimigo para tentar nos desvirtuar da nossa fé em Jesus Cristo. Mas ele era homem, mas era Deus. E este homem foi entregue na cruz do Calvário para levar os nossos pecados. Então, nós precisamos aceitar a humanidade de Jesus, porque a esperança de perdão de pecados da humanidade estará acabada se Jesus não for um homem, se não for filho de um homem, se não for filho de Maria, se ele não for aquele que viveu, cresceu e foi entregue na cruz para perdão dos nossos pecados. A humanidade de Jesus também serviu para experimentar e participar das fraquezas humanas, para conhecer
a condição humana, para saber as dificuldades que eu e você temos de sermos cada dia mais santos, de não aceitar o pecado, de vencer a tentação. Jesus passou por todas estas coisas, para que a sua misericórdia fosse real nas nossas vidas. Porque se ele não entender como o ser humano sofre, batalha, tem os nossos desafios diários para servir a Deus, como ele iria interceder por nós diante do Pai? Então, ele participou das fraquezas humanas, nas áreas físicas e morais, ele não pecou. Porém, moralmente e espiritualmente, ele se manteve em um nível superior a nós, porque ele não pecou na sua moralidade e não diminuiu a sua espiritualidade, mas permaneceu no alto nível impossível para o ser humano. Mesmo que nós nos santifiquemos todos os dias, possamos vencer o pecado, ou talvez nos isolarmos em um lugar aonde não teremos a tentação, mas a nossa mente ainda continuará corrompida. E para vencermos isso, só quando teremos um corpo glorificado, assim como Jesus tem. O seu ministério terreno, irmãos, ele tinha um propósito de vir à terra, por tudo isso que eu já comentei com os irmãos, mas o seu propósito primário foi a redenção de todos os pecadores. A graça de Deus, o sacrifício de Jesus, ele tem poder para perdoar os pecados de todos. Aqueles que já partiram, ou aqueles que partirão e não aceitaram Jesus Cristo como Salvador, desperdiçam a graça salvadora de Jesus Cristo, porque ele veio com esse objetivo, de salvar a todos. Para isso, Jesus usou a trilogia: ensinar, pregar e curar. Através desses três objetivos, dessas três formas de agir, ele veio para libertar e redimir toda a humanidade. Em Mateus capítulo 4 e o verso 23, nós lemos o seguinte: e percorria Jesus toda a Galileia, primeiro, ensinando nas sinagogas. Ensinar é um dever do pastor, dos obreiros, de todo líder de congregação, ensinar, para que a palavra do Senhor atinja os corações, e através do ensino venham viver aquilo que a Bíblia nos ensina, e também pregando o evangelho do reino. Também precisamos pregar, cumprir o ide de Jesus, para que o evangelho do reino seja alcançado, ou alcance pessoas que ainda não entregaram as suas vidas a Cristo, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Eram estas três formas que Jesus usava para expandir o reino de Deus. Desta forma, redimir aqueles que aceitavam esta palavra. No seu ministério, Jesus teve o auxílio do Espírito Santo para cumprir com este propósito que o Pai lhe havia enviado enquanto estivesse na terra. Em Lucas capítulo 4, verso 18, nós lemos: o Espírito do Senhor é sobre mim. Talvez nós possamos nos questionar, ou questionar a Bíblia, por que Jesus precisou do Espírito Santo, se ele é Deus? Não seria mais um Deus em um só? Podemos entender de várias formas, mas
o Espírito Santo, era aquele que lhe dava forças, porque ele se cansou, ele se entristeceu, ele chorou, ele falou a Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas nesses momentos, o Espírito Santo vinha lhe dando ânimo para vencer os desafios impostos pelo propósito de Deus na terra. Porque ele também foi tentado como nós, mas não pecou. Mas o objetivo do diabo era fazer ele pecar. Senão o diabo não teria o tentado. Mas o Espírito Santo Consolador, que nos fortalece nas nossas dificuldades, que está junto conosco nas nossas tristezas, estava com Cristo também, para lhe dar força, lhe dar ânimo, lhe dar vigor, lhe auxiliar no momento da oração, nas noites inteiras que passou em oração pelos discípulos, pela igreja e para cumprir com todo o propósito que Deus Pai havia lhe incumbido. A sua mensagem, irmãos, era pregada com simplicidade, clareza, originalidade, mas acima de tudo, com autoridade. Jesus tinha autoridade, porque ele é a própria palavra poderosa, ele é o Verbo. Tudo o que vinha dele não podia ser contestado. Jesus tinha resposta para todas as perguntas. Quantas vezes os fariseus tentaram lhe pegar em alguma palavra, mas ele tinha poder de argumentação. Desde menino, quando os seus pais o esqueceram no templo, ele debatia com os doutores da lei. Deus estava encarnado em Jesus Cristo, com todo o poder e autoridade. Ninguém o venceu, nem em palavras. Quando alguém achava que o estava encurralando com alguma pergunta ou com alguma opinião, Jesus se saía com clareza, com parábolas, como Jesus era magnífico nas suas palavras, porque tinha autoridade, a sabedoria divina estava totalmente a seu favor. E João 7,46 diz: nunca homem algum falou assim como este homem. E quando nós vemos, quando nós lemos, quando nós pregamos sobre Jesus Cristo, a palavra de Deus tem poder. Quando lemos as palavras de Jesus, algo diferente acontece. Porque Jesus é aquele que fala e cumpre. Jesus é aquele que fala e as coisas acontecem. Quando ele diz, nós não temos dúvida, porque Jesus falou e nós cremos na sua palavra. A sua autoridade era além do que os homens podiam imaginar. Isso prova que ele era o Messias prometido do Antigo Testamento. Ele foi prometido pelos profetas. Jesus tinha autoridade sobre a natureza. Acalma-te, mar, acalma-te, vento. Só Jesus Cristo pode acalmar as tempestades. Ele tem poder sobre o pecado. Mateus 2,5. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Nós não temos poder para isso, mas ele tem poder sobre os pecados. Ele tem poder sobre a morte. Lázaro, sai para fora. Ele tem poder sobre o diabo e os seus demônios. Quando ele usou a palavra ao ser tentado pelo diabo, quando ele libertou o gadareno, nós vemos o poder de Deus sobre as hostes infernais. O diabo pode vir com todo o seu exército, mas não é páreo para o Cristo que morreu na cruz do Calvário
para nos libertar da morte e do inferno. Lucas capítulo 4 e versículo 40 fala sobre as enfermidades, o poder de Deus sobre as enfermidades. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, com diferentes tipos de doença, os trouxeram a Jesus, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Ele cuidava das pessoas, ele se preocupava com as pessoas de modo completo. Ele curava a alma e também curava o físico, para que o seu nome e o nome do Senhor fosse glorificado. Queridos irmãos, ele era o Filho de Deus aqui na terra. Continua sendo o Filho de Deus nos céus. Mas há poucos dias nós falávamos na escola dominical, Jesus disse: eis que estou convosco até o fim. Ele está aqui, ele está lá. O Espírito Santo, ele foi enviado, mas ele já estava aqui, mas ele está lá também. Deus Pai está conosco, mas está no céu, porque não há lugar que possa comportar Deus. Ele é Espírito e ele está em todos os lugares na sua trindade divina, na sua essência. E este Filho, a Bíblia chama de unigênito. E o que é? No grego, nós lemos que é monogenés. São duas palavras. Monós quer dizer único, só, solitário. E genós quer dizer raça ou tipo. Portanto, entende-se que essa palavra significa único de sua espécie, único do seu tipo. Não há outro aonde nós possamos dizer: por esse posso chegar aos céus. Ele é o único. Só ele. Não tem outro. Jesus não tem outro filho desta mesma essência. Nós somos filhos por adoção, mas Jesus é filho divino, é singular, não há outro. Deus singularmente filho, o Jesus Cristo que nós conhecemos, porque ele é unigênito, transmitindo a ideia de consubstancialidade com Deus. Ele é um com Deus. E ele escreveu, ou ele falou em João 10:30, eu e o Pai somos um. Não há outro. Não há outro que possa dizer: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias. Muitos Messias surgiram na história, mas só um ressuscitou ao terceiro dia. A sua morte e ressurreição é um ponto de muita importância, porque é o tema central do Evangelho. Pois, se o relato da sua morte, ressurreição e ascensão ao céu não for real, é vã a nossa fé. Inclusive, existiu pessoas que pesquisaram os escritos, buscaram médicos, historiadores, para tentar desmistificar a morte e ressurreição de Jesus, para descredibilizar este relato. Mas só encontraram mais provas de que Jesus viveu, morreu e ressuscitou. Por isso a nossa fé, ela está firmada em um Deus que cumpre com a sua palavra e que intercede por nós, que morreu pelos nossos pecados e vai vir novamente buscar a igreja do Senhor. Tudo que Jesus viveu e sofreu foi anunciado desde a antiguidade. As figuras de linguagem usadas nos livros históricos, na lei de Moisés ou nas profecias indicam que ele passaria por tudo o que foi cumprido. Jesus se entregou em sacrifício, e o sacrifício que ele se entregou foi aceito pelo Pai. Em tuas mãos
ó Pai, eu entrego o meu espírito. Ele estava em conexão com Deus. E Deus aceitou. E quando Jesus expirou na cruz, aqui está a prova que nós precisamos saber e merecemos saber, porque a nossa fé está firmada nele. A terra tremeu, o sol escureceu, os túmulos se abriram, o véu do templo se rasgou, tudo para provar a sua divindade e que Deus estava aceitando o seu sacrifício, abrindo a porta para mim e para você ter comunhão, acesso direto ao Pai Celestial. Depois de 3 dias, ele ressuscitou. O túmulo não pôde conter aquele corpo glorificado de Jesus. A pedra que impediu o acesso foi removida. Foi vitória esmagadora sobre o diabo. Ele achou que havia vencido Jesus. Mas Jesus é aquele que recebeu o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Não há um ser que possa enfrentar Cristo e sair vitorioso. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Cristo que morreu no teu lugar. A tua vitória, a minha vitória, a nossa vitória está firmada nele. E ele não perde batalhas. Lucas capítulo 24 e o verso 51 diz assim: e aconteceu que abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. Porque ele está vivo, está no céu à direita de Deus e intercede por nós, aguardando o momento da igreja estar pronta, preparada, santificada, a noiva do Cordeiro, ataviada, para ele vir buscar a sua noiva. Na terra, irmãos, ele também exerceu o tríplice ofício de profeta, porque ele se revelou à humanidade, de sacerdote, porque ele reconciliou a humanidade com Deus, e também de rei, porque ele domina sobre todas as coisas. Estes eram os 3 ofícios mais importantes no contexto de Israel, e ele veio cumprindo, suprindo toda a necessidade. Ele veio ocupando todos os lugares para não deixar dúvidas, mas o coração duro do homem não aceitou o Cristo, o Messias enviado por Deus. O profeta, ele fala em nome de Deus, e Jesus se considerava profeta, e os seus feitos registrados revelam que ele realmente era um profeta de Deus. Atos 3:22 diz assim: porque Moisés disse, Lucas estava lembrando o que estava escrito: o Senhor, vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. E Moisés estava se referindo ao Messias, Jesus Cristo, porque ele era um profeta. Também sacerdote. O sacerdote é o mediador entre Deus e o povo de Israel. Na nova aliança, Jesus assumiu esse papel como sacerdote, mas não apenas para o povo, não resumidamente, mas para toda a humanidade. Na nova aliança, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, 1 Timóteo 2:5. Porém, o seu sacerdócio é em outro nível, é superior ao sacerdócio araônico. Em Hebreus 8:6 está escrito: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto. Mas ele também é rei. Apocalipse 19:16. E na veste, e na sua coxa,
tem escrito: este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muitos reis nasceram, viveram, deixaram o seu nome na história, mas morreram e não ressuscitaram. Poderão ressuscitar, talvez diante do trono branco. Se forem cristãos, vão se encontrar com Cristo no tribunal. Mas o Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Ele está vivo. E não só agora, mas por toda a eternidade, porque um reino que não tem fim deve ter um rei eterno, para sempre, para todos sempre. Então, queridos, esse é o Cristo que nós servimos. Às vezes nós somos forçados por nossa imaginação a olharmos, a ver aquele homem, Jesus, como se ainda estivesse naquele tempo relatado pelos evangelistas. Quando nós lemos a história de Jesus, nós somos forçados a imaginar aquele Jesus. Pobre, não tinha onde reclinar a sua cabeça, que foi traído por Judas, foi negado por Pedro, que caminhava longos trajetos a pé, que usou o barco e o jumento emprestado, porque não tinha. Mas eu quero que você abra a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versos 12 e 18 para nós lermos. Este homem, ele tinha tanto poder, mas estava humilhado, que ao chegar diante de Pilatos, Pilatos diz para ele: não me falas a mim? Não sabes tu que tem o poder para te crucificar e tem o poder para te soltar? Mas o que Jesus respondeu? Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Ele era poderoso quando esteve aqui, mas não usou do seu poder. Ele se humilhou a si mesmo para cumprir com o propósito do Pai. Mas o Cristo que nós servimos, que nós cremos, é este de Apocalipse capítulo 1, verso 12. Aonde está? Vamos ler esse texto, para que não haja dúvidas do poder, da autoridade, da eternidade do Cristo que nós servimos. Capítulo 1 e o verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, João falando. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, semelhante a um filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. O poder de Jesus Cristo não se encerrou quando ele ascendeu aos céus. Ele não se encerrará quando vier buscar a noiva do Cordeiro. Ele não se extinguirá após o grande trono branco. Ele continua. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Esteve morto, mas ressuscitou, e está vivo para
todos sempre. Amém? Nos coloquemos em pé. Queremos saber se tem alguém necessitado de uma oração, se tem alguém que precisa entregar a sua vida a Cristo, fazer um novo propósito com Cristo. Nós queremos orar por você nesta noite, para que esse Jesus Cristo, poderoso, Ele possa fazer milagres, possa nos ensinar, porque Ele tem poder para todas estas coisas. Tem alguém que queira passar aqui?